Direto da redação. Invasões. Ontem, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal atendeu o pedido da Defensoria Pública da União para impedir a ação de remoção que estava marcada para ontem, de cerca de 2.000 pessoas que ocuparam imóveis do conjunto habitacional Novo Horizonte 1, 2 e 3, na cidade de Campos. São imóveis provenientes do programa Minha Casa Minha Vida. Essa liminar foi deferida na reclamação 47.531 e suspende a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que em recurso apresentado pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora, que construiu esses imóveis, determinou a remoção das famílias e a desocupação desses imóveis. O ministro Edson Fachin, ele explicou o seguinte, que a medida cautelar deferida pelo ministro Roberto Barroso, foi o que eu acabei de citar, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, suspendeu por 6 meses ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes do dia 20 de março deste ano, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19. A decisão ressalva a suspensão às ocupações posteriores, mas estipula que o poder público assegure que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos. No caso concreto, segundo o ministro Fachin, não foi possível verificar se houve manifestação do município de Campos, dos Goitacazes, sobre a possibilidade de providenciar atendimento habitacional e assistencial do dia agendado para remoção, de forma a viabilizar a desocupação voluntária por parte desses grupos vulneráveis. Para o ministro, a situação descrita nos autos é complexa e envolve o direito fundamental à moradia e à função social da propriedade. O ministro diz o seguinte: se de um lado os ocupantes encontram-se em situação de evidente risco social, por outro lado, ao direito dos mutuários do programa Minha Casa Minha Vida, destinado nos termos da Lei 11.977, justamente à aquisição de moradias por famílias de baixa renda. O ministro também, no entendimento do Edson Fachin, a condicionante fixada por essa ação que eu acabei de mencionar aqui, que teve a decisão, que fundamentou a decisão do Luiz Roberto Barroso, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso no entendimento dele, para as ocupações recentes e o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, justificam a suspensão da medida de desocupação forçada prevista para hoje. Estava prevista, no caso, para ontem. Então, as famílias do Novo Horizonte elas vão permanecer com base nesse entendimento. Agora, eu não sei se esse mesmo entendimento vai prevalecer para essas famílias que estão ocupando áreas de preservação ambiental, que construíram casas nessas regiões. Se moram na casa, se residem nessas casas, não é casa de veraneio, porque tem gente que tem casa de veraneio, né? Porque ali é uma região balneária. Mas se não for casa de veraneio, for na verdade moradia, eu tenho a ligeira impressão, o João Gabriel, que nesses casos, para retirar, a prefeitura terá que ter um lugar para alojar. Se a prefeitura não tiver um lugar para alojar, essas pessoas vão poder ficar lá até dezembro. Aí você confere as casas que está aqui agora, nós estamos mostrando, João. Aí é Novo Horizonte? Do Novo Horizonte em Campos, não é isso? Não é não, hein? Não é não. Essas casas aí não é do Novo Horizonte em Campos não, hein? Essa aí é Jardim Aeroporto. Mas Jardim Aeroporto é lá, as casas do Novo Horizonte é Jardim Aeroporto, não é o Eldorado. Olha, é Jardim Aeroporto. Essas casas aí são, eu acho que são do Novo Horizonte sim, tenho a ligeira impressão. Então essas casas estão ocupadas em Campos, não poderão ser desocupadas até dezembro, por decisão aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com base fundamentada na decisão de um outro ministro, que é o Luiz Roberto Barroso. Essa aqui é uma matéria antiga do Portal Viu, que ela é de 2016, não é isso? 2018, dizendo o seguinte: Campos cadastro para entrega de 772 moradias. Prefeitura inicia pré-seleção para famílias interessadas em habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Então esse daí foi o primeiro cadastro para essas famílias.
Mas eu creio que nesse interregno aí houve uma complicação. Me parece que famílias que estavam morando em casas de aluguel social não havia uma regularidade no pagamento, essas famílias foram despejadas. Então houve uma série de confusão. As pessoas que iam para o aeroporto não foram. Aí eles invadiram. Isso. Elas iriam para as casas do Jardim Aeroporto. Como elas não foram, elas não receberam as casas, elas invadiram essas casas do Novo Horizonte, do programa Minha Casa, Minha Vida. Então nós temos aqui, o João Gabriel, duas situações envolvendo ocupações de áreas e de casas e de imóveis, que elas são distintas, mas que poderão ser favorecidas por uma mesma decisão. Eu creio que nesse prazo de 180 dias nós estamos falando em 6 meses, não é isso? Não é isso, João? Isso. 6 meses? Então vai dar tempo, porque eles têm até dezembro, então, para desocupar essas casas em Cabo Frio. A decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, ela dá um prazo até dezembro. Até dezembro ninguém pode ser despejado. Então até dezembro essas pessoas têm que desocupar, encontrar outra moradia e desocupar essas casas, no caso da região de Cabo Frio, essas reservas ambientais. E no caso também de Campos, essas pessoas não poderão ser despejadas no mesmo período. O João Gabriel Leite Fernandes. Então são duas situações distintas, porém semelhantes. Portal View. O mundo na palma da mão. View.